Acabou a CPMI do INSS. Mas a grande pergunta que nós precisamos fazer, olhando para tudo o que aconteceu nesses últimos 7 meses, é a seguinte: será que nós podemos, com um mínimo de honestidade intelectual, chamar isso de uma comissão parlamentar de inquérito? Ou seria muito mais justo e muito mais realista classificar isso como um teatro de péssimo gosto, um verdadeiro circo armado, única e exclusivamente com o nosso dinheiro? E o que é mais revoltante nessa história toda não é apenas a postura dos parlamentares, mas assistir a tudo isso com o apoio massivo e a conivência vergonhosa da grande imprensa. Mais uma vez, a mídia tradicional mostra a sua verdadeira face. Quando a esquerda está no poder, a mídia não investiga, ela faz torcida organizada. Ela aplaude o espetáculo, ela reverbera os vazamentos seletivos e ela esconde do povo brasileiro os verdadeiros absurdos que acontecem nos bastidores. Mas, no fundo, o que mais nós poderíamos esperar quando olhamos de perto para a ficha corrida dos atores principais desse teatro patético? Vamos dar nomes aos bois, porque aqui nós não temos rabo preso com ninguém. Começando pelo presidente dessa suposta comissão, o senador Carlos Viana. A atuação dele ao longo de todos esses meses foi o suprassumo da parcialidade. Nós vimos, à luz do dia, uma blindagem descarada de comparsas, engavetamento de provas e fraudes claras na condução de requerimentos. Mas a cereja do bolo da hipocrisia é a suspeita gravíssima que pesa diretamente sobre os ombros dele: o uso de emendas para enviar nada menos que 3,6 milhões de reais para uma fundação ligada à Igreja da Lagoinha, do pastor André Valadão. Exatamente, o uso político descarado das investigações, coroado com a suspeita de que Viana teria enviado uma mensagem no WhatsApp diretamente para o pastor Valadão, aconselhando que ele não voltasse ao Brasil neste momento. A promessa era clara como a água: vou fazer umas ações para lhe resguardar. É a proteção de amigos e de líderes religiosos obscuros sendo bancada com o peso das nossas instituições. Isso não é presidência de comissão, isso é advocacia de defesa. E o que nós podemos dizer do relator da CPMI-1, o deputado Alfredo Gaspar? Um político que se filiou ao PL, o partido de Jair Bolsonaro, que, convenhamos, já se transformou em um verdadeiro sindicato de investigados, e que teve a coragem de entregar um relatório absolutamente patético. Um homem sobre o qual pesam acusações gravíssimas e repulsivas, envolvendo até estupro de vulnerável. E é exatamente essa a figura que a extrema-direita escolheu a dedo para subir no púlpito, ditar a moralidade para o Brasil e redigir o documento final de uma comissão de inquérito? É um escárnio com a cara do cidadão brasileiro. Foram 7 meses de pura enrolação. 7 meses e mais de 4.400 páginas de um relatório completamente vazio, que foi rejeitado porque não entrega absolutamente nada de útil para a justiça ou para o país. Durante todo esse tempo, nós assistimos a cenas ridículas, ouvimos falas abjetas, discursos ensaiados e carregados daquela velha hipocrisia moralista. E o que dói no bolso é lembrar que somos nós, os trabalhadores brasileiros, que pagamos o salário, as passagens e os privilégios desses vagabundos. Eles não são políticos, eles não estão lá legislando em prol do povo. Eles são sugadores, são abutres, são sanguessugas da República. O único objetivo dessa turma da extrema-direita, sentada naquelas cadeiras, era fazer cortes de vídeo para lacrar na internet. Eles não queriam descobrir onde estava a fraude do INSS. Eles queriam apenas criar factoides, alimentar os algoritmos das próprias redes sociais e manter anestesiado e em fúria o seu público fanatizado. A prova definitiva, irrefutável, de que essa CPMI-1 foi uma grande farsa do início ao fim, é olhar para quem não foi chamado para depor. Em nenhum momento, os nomes dos principais e verdadeiros envolvidos no esquema milionário foram sequer ameaçados de convocação. A comissão operou para blindar cirurgicamente figuras graúdas. Onde estava a convocação de Flávio Bolsonaro, o 01? Onde estava Nicolas Ferreira, Ciro Nogueira, o governador Ibanez Rocha? E os verdadeiros cabeças financeiros, os empresários envolvidos nas fraudes, como Vorcaro e Fabiano Zettel, que doaram milhões para campanhas da direita? Todos eles, peças fundamentais dessa engrenagem da extrema-direita, foram poupados. A ordem de comando era muito clara: proteger os seus a todo e qualquer custo. E aí, para nossa surpresa,
E coloque muitas aspas nisso, quem acabou sendo indiciado no meio desse circo? Fábio Luiz, o filho do presidente Lula. Foi um resultado que absolutamente qualquer seguidor dos canais progressistas, qualquer pessoa que acompanha a política com um mínimo de senso crítico, já havia previsto desde o dia 1 dessa comissão. A intenção nunca foi investigar o rombo no INSS. A intenção sempre foi produzir uma manchete negativa contra a família do presidente. É o velho e sujo lawfare operando a todo vapor. Mas, para fechar esse espetáculo de horrores, o teatro tentou ganhar uma sobrevida no tapetão. O processo foi parado no Supremo Tribunal Federal. E adivinha quem tentou salvar a pátria bolsonarista? O ministro André Mendonça. Atuando de forma escancarada como um verdadeiro despachante de luxo de Jair Bolsonaro, Mendonça pediu que a CPM primeiro fosse prorrogada, tentando esticar a cortina de fumaça a todo custo. A atuação dele foi lamentável, marcada por vazamentos seletivos para a imprensa amiga e uma tentativa desesperada de manter viva a blindagem de seus comparsas. Mas, felizmente, a justiça prevaleceu. A resposta veio a galope no plenário do STF. Mendonça foi completamente derrotado e humilhado por um placar acachapante de 9-2. O circo finalmente fechou as portas e o relatório lixo foi jogado no lixo, de onde nunca deveria ter saído. Mas as digitais da extrema-direita, da manipulação descarada e do desperdício de milhões em dinheiro público ficarão para sempre manchadas na história dessa comissão vergonhosa. O nosso papel aqui é não deixar o povo esquecer, é documentar a história, porque a mídia tradicional vai tentar apagar. Se você concorda com o que foi dito aqui, não saia deste vídeo sem deixar o seu like e se inscrever no canal. Deixe o seu comentário aqui embaixo. O que você achou desse papelão que a extrema-direita fez na CPMI? Compartilhe esse vídeo em todos os seus grupos de WhatsApp e Telegram. A verdade precisa chegar nas pessoas. Juntos, somos mais fortes e lembre-se sempre, a pesquisa liberta.